Oi, eu sou a Ana, co-criadora do Meteoro. Eu não costumo aparecer muito por aqui, mas hoje é uma ocasião especial. A gente está inaugurando um quadro novo, o Meteoro.data. Esses vídeos vêm naquele formato que você já conhece, mas com algumas diferenças. A principal delas é que o Meteoro.data se foca nos dados, nos números. Alguns deles são impressionantes, outros escandalosos. A edição é do Danilo Boros e os roteiros são do Sandoval Mateus, um jornalista que vai dividir comigo a locução desses vídeos. Nesse primeiro episódio, você vai descobrir como os planos de saúde se tornaram verdadeiros parasitas do SUS, o Sistema Único de Saúde. Um bom vídeo e até a próxima! R$1,7 bilhão. Esse é o valor que 1.254 planos de saúde devem atualmente ao SUS. A cifra é parte do custo que o Sistema Único teve de 2001 a 2018, atendendo pacientes beneficiários da saúde privada. Nesses casos, a legislação manda que o valor do tratamento seja ressarcido aos cofres públicos pelas operadoras. A regra existe desde 1998, quando entrou em vigor a lei que regulamenta os planos de saúde no Brasil. No entanto, essa lei foi contestada por quase 20 anos na Justiça. Foi só em 2018 que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma era sim constitucional e que o reembolso deveria ser feito. A escolha do agente privado de atuar na prestação de relevantes serviços à saúde de forma concorrente com o Estado pressupõe a responsabilidade de arcar integralmente com as obrigações assumidas. Na época, o valor da dívida estava em R$5,7 bilhões. De lá para cá, R$4 bilhões foram pagos ou negociados. Tem alguns planos que quitaram praticamente toda a dívida. Outros, no entanto, ainda não pagaram nada, como o Notre Dame e o HP Vida. Ainda assim, o valor restante, R$1,7 bilhão, é o mesmo que o SUS gastou de 2013 a 2018 para atender todas as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, um total de 1 milhão de pessoas. Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes aqui no país. São mais de 100 mortes por dia, segundo o Conselho Federal de Medicina. Os acidentes também provocam a sobrecarga no SUS. Em 10 anos, eles consumiram mais de R$3 bilhões. Os beneficiários de planos de saúde podem cair na rede pública por diferentes motivos. Uma boa parte dos atendimentos diz respeito a partos ou outros procedimentos relacionados à gravidez. Mulheres grávidas conveniadas chegam a fazer todo o pré-natal na rede privada, mas na hora de ter o bebê, optam pelo SUS. Isso acontece por conta da dificuldade que elas encontram para fazer um parto normal nos planos de saúde. Lá, médicos costumam pressionar pela cesárea. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o percentual de partos nos quais a cesárea seria o método mais indicado deveria girar em torno de 15%. Na rede privada do Brasil, ele atinge 85%. E tem mesmo profissionais que marcam a cesárea porque tem que viajar, porque tem que consulta depois. Então, é esse o medo que muitas pessoas têm. E foi o que me ajudou a decidir fazer no SUS, porque eu sei que não tem essa lógica. Não tem essa lógica de produção, de horário marcado, tem uma lógica de... E aí foi a experiência que eu pude ver, é uma lógica de respeito ao cidadão, né? De 2001 a 2018, os partos foram o segundo motivo que mais levou pacientes de planos de saúde ao SUS, em 12% dos casos. À frente ficam as mulheres que fazem tratamento para o câncer de mama, com 18%. Em seguida, estão os pacientes que fazem tratamento para câncer de próstata, perda de audição e pneumonia. Também é alto o índice dos que precisam de socorro em casos de urgência e emergência, como fraturas. Além disso, o SUS é hoje responsável pela maioria dos transplantes de órgãos realizados no país. Quando os valores desses procedimentos não são pagos, na prática o que acontece é que as operadoras de saúde lucram às custas do Sistema Único. Elas vendem um serviço que não entregam e o preço dessas internações desaparece da balança de pagamentos da empresa.
É um lucro limpo e abusivo. Imagina eu e você, amanhã decidimos montar um plano de saúde. Nós montamos o plano de saúde, passamos a vender plano para toda a população e todo paciente que nos procurar a gente encaminha ao SUS. Ou seja, nós estamos arrecadando um valor, um dinheiro, sem a contrapartida da prestação de serviço. É isso? Então, veja, o que o SUS faz é recolher de quem teria a obrigação de dar aquele atendimento o valor devido, porque aquilo é obrigação do plano. Em 2017, somente o estado de São Paulo julgou mais de 30 mil ações contra planos de saúde. Do total, 40% foram sobre exclusão de coberturas ou negativas de atendimento, outros 24% sobre reajuste abusivo de mensalidades. No IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os planos de saúde lideram o ranking de reclamações há 7 anos consecutivos. De acordo com os números divulgados em 2019, o segmento é responsável por mais de 30% dos registros. Outro mecanismo que favorece a lucratividade das operadoras privadas é a renúncia fiscal por parte do governo. Hoje, a regra permite que todos os gastos com despesas médicas ou de internação, inclusive as mensalidades dos planos de saúde, sejam deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Na prática, uma pessoa que recebe R$100 mil ao longo de um ano paga de imposto de renda cerca de R$24.500. Mas, se ela tiver gastado 20 mil em despesas com saúde, pode deduzir esse valor da base de cálculo. O imposto passa a incidir sobre 80 mil. Ao final, o desconto será de cerca de R$5.500. Em 2017, essa renúncia fiscal significou menos 12 bilhões e 700 milhões de reais para o governo, o que equivaleu a 11,8% de todo o orçamento da saúde naquele ano, que foi de 107 bilhões de reais. Nas eleições de 2018, até mesmo o Banco Mundial sugeriu aos candidatos à presidência da República o fim da dedução dos gastos com planos de saúde e do imposto de renda. A justificativa era que eles representavam subsídio do governo a serviços de saúde privados para os segmentos relativamente mais ricos da sociedade, levando em consideração que existe um sistema público e universal e gratuito de saúde para os cidadãos. É que esse recurso ele poderia ser alocado para o Sistema Único de Saúde, em 2 atividades fundamentais. A primeira atividade são as atividades de promoção e prevenção. A população brasileira está assistindo agora uma endemia, em alguns casos uma epidemia de dengue, chikungunya e zika, recursos, portanto, que seriam fundamentais serem utilizados na promoção e na prevenção, né, dessas doenças. Ou mesmo em unidades de pronto atendimento, nas UPAs. Ou seja, você poderia canalizar esses recursos para melhorar a qualidade da atenção médica oferecida, sobretudo àquelas populações que vivem nas regiões metropolitanas. Ou seja, o governo abre mão de arrecadar de quem tem plano de saúde. Com isso, tem menos dinheiro para investir em serviços públicos, inclusive o SUS. E o governo ainda pode ser obrigado a arcar com as despesas de atendimentos negados pelas operadoras privadas. Mesmo com toda essa camaradagem, os reajustes dos planos de saúde são abusivos. De 2000 a 2017, as mensalidades foram reajustadas em média 40% acima da inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor. Por quê? A resposta está, como sempre, na proximidade com o poder, nas redes de influência e nos lobbies. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é a responsável por criar normas, controlar e fiscalizar as operadoras de saúde privadas. De 2014 a 2017, por exemplo, ela foi presidida por José Carlos de Souza Abraão. Antes da ANS, Abraão havia presidido a CNS, que é a Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais e planos de saúde privados. Também havia sido autor da ação direta de inconstitucionalidade que questionava o ressarcimento do SUS pelas operadoras, finalmente descartada pelo STF em 2018. Deve ser isso que queriam dizer com colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Nas palavras do professor e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Mário Schaeffer, a ANS é uma agência que desde sua primeira gestão é contaminada, capturada por interesses desse mercado que deveria regular. Esse é um grande problema que explica essa insatisfação generalizada e práticas abusivas que não são solucionadas.
Me parece que a regulação é fraca e a ANS tem demonstrado uma posição muito mais favorável ao mercado do que aos usuários e consumidores. No passado recente, o lobby dos planos de saúde incluía também a destinação de recursos para financiar campanhas eleitorais. Em 2002, foram R$1.700.000. Em 2014, o montante subiu para 55 milhões. Em 2014, esse dinheiro ajudou a eleger, além do presidente da República, 3 governadores, 3 senadores, 29 deputados federais e 24 deputados estaduais. Entre os deputados federais estava Ricardo Barros, do PP, eleito pelo Paraná, e que mais tarde viraria o ministro da Saúde do governo de Michel Temer. O maior doador da campanha de Barros foi Elon Gomes de Almeida, sócio do Grupo Aliança, que administra planos de saúde. Por mera coincidência, foi com Barros no ministério de Temer que se consolidou a proposta dos planos de saúde populares, com preços mais baixos e coberturas reduzidas. Eu sou ministro da Saúde, de fato. Então não é que falo que eu não sou ministro do SUS, eu não sou ministro só do SUS. Né? Não vou ficar nesse discurso de que eu tenho que dar tudo para todos e aí todo o orçamento da União não seria suficiente. A ideia tem o apoio do atual ministro, Luiz Henrique Mandetta, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ambos do Democratas. A proposta, no entanto, não parece nada boa para a médica Lígia Bahia, doutora em saúde pública e professora da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Lígia disse: já empurram atendimentos de alto custo e idosos para a rede pública. Se houver coberturas ainda mais reduzidas, o plano servirá para quê? Se querem vender bugigangas, tudo certo, mas não recorram a uma mudança na lei para que as políticas públicas favoreçam o mercado. Colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Era bem isso. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Ele foi um pouquinho diferente, um pouco mais cheio de número. A gente espera que vocês tenham gostado. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Francisco Ribeiro, que tem uma mensagem para Sara. Minha amada Sara, você sempre será o meu destino e a minha melhor amiga. E assim como Bob Dylan diz da música que tem o seu nome, eu digo pra você: Sara, Sara, amar você é a única coisa que eu nunca vou negar. Beijo, tchau!